Então tá, né? Eu avisei no intervalo, hein? Eu avisei no intervalo. São Paulo dá sopa pro azar. O São Paulo brinca com a sua sorte. Se tem uma coisa que preocupa nesse time do Crespo, né, desde que o Crespo assumiu o comando do São Paulo, é a dificuldade do São Paulo em definir as coisas, em matar o adversário quando tem domínio de jogo, quando tem domínio da bola, quando tem o controle das ações. O São Paulo precisa matar o jogo. O São Paulo precisa aprender a decidir, a não contar com a sorte. Batata. Eu falei tudo isso no intervalo, expliquei tudo isso no intervalo. Tava vendo ali um reflexo do jogo contra o Atlético Paranaense. E o que aconteceu? São Paulo toma um gol de falta no segundo tempo e perde, sai derrotado por 1-0 pro Cruzeiro. Né? Fim da invencibilidade de 8 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo perde uma chance de entrar na zona de classificação da Copa Libertadores. Mas calma, calma, muita calma nessa hora, porque esse jogo, diferente da única derrota do Crespo até então no Brasileirão, estou falando de Brasileirão aqui, que foi aquela estreia, né, do Crespo, reestreia, como queiram, pro Flamengo, né, no Maracanã, onde o São Paulo foi uma tragédia, o São Paulo não viu a bola. Esse jogo deixa uma sensação de que as coisas estão encaminhadas. É uma derrota, é doído, a gente vai falar tudo isso, mas o saldo é positivo. Vamos lá, vamos analisar o que foi esse São Paulo 0, Cruzeiro 1, na noite desse sábado, lá no Mineirão. Mas antes, você sabe, eu tenho que vir aqui e pedir encarecidamente que você colabore com o nosso trabalho, que você dê uma mãozinha e ajude a gente nessa nossa árdua missão de trazer a você um jornalismo independente, sério e de qualidade sobre o São Paulo Futebol Clube. Então, você se inscreve no canal, você deixa o seu dedo no like e você compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Estamos conversado? Isso é de graça, tá? Agora, se você quiser e se você puder, por favor, vire membro do canal, só R$ 7,99 e você vai estar ajudando bastante a esse projeto a florescer ainda mais. O nosso Pix está na descrição do vídeo, também, se você quiser fazer sua doação espontânea, sem aquele compromisso de assinatura, né? Não deixa de ser uma assinatura você virar membro de um canal de YouTube, né? Você manda o seu Pix pra gente aí e ajude. Também tem a opção do Amei. Ajude o jornalismo independente a sobreviver. É difícil, a gente precisa do seu apoio. Vocês sabem, só para deixar claro, todo pós-jogo eu gravo aqui com a minha maravilhosa TechPix, a câmera do meu computador, do meu notebook, né? Num padrão meio rápido, sem microfone, sem iluminação, sem nada. Tô aqui na sala de casa, com o computador apoiado no colo, então talvez a câmera, vai tremer um pouquinho, tá? Tô fazendo o que eu posso aqui pra gente ganhar agilidade, para as ideias frescas na cabeça, aproveitar que o assunto tá quente e também para ver se a gente aumenta aqui as nossas visualizações, o nosso engajamento com você que está aí do outro lado, né? A gente sabe que a concorrência é forte, se tratando de audiovisual, muita gente produzindo muita coisa, né? Mas a gente espera que no meio desse caldeirão de opções, o Avante Meu Tricolor surja como uma de vocês. Então, para isso, a gente agiliza o processo aqui, já liga a câmera do notebook e grava com essa qualidade peculiar que só o Avante Meu Tricolor te oferece. Esse gráfico maravilhoso para você matar a saudade do seu Super Nintendo, do seu Master System, do seu Mega Drive, da sua câmera VHS. Chega de enrolação, vamos lá, vamos falar do que foi essa partida desse sábado, a noite desse sábado, essa derrota do São Paulo, depois de 8 jogos do Campeonato Brasileiro invicto. Era a maior série invicta em andamento, se eu não me engano, né, do Campeonato Brasileiro atual. São Paulo se despede. São Paulo dá Deus, né, essa sequência e perde 8 jogos depois. Num primeiro momento, tá? Num primeiro momento, eu vou ser bem categórico.
Eu não vou falar do Anderson Daronco aqui. Eu acompanhei o jogo hoje, vocês sabem, eu acompanho por várias frentes, pela televisão, ligo o rádio, fico vendo vocês aí nas redes sociais e os meus nobres amigos setoristas do São Paulo, né? E alguns deles, não vou dizer que foram todos, mas alguns deles fizeram críticas bem pesadas à arbitragem do Daronco, né? O quanto ela foi confusa, o quanto o Daronco supostamente perseguiu alguns jogadores do São Paulo, o Luciano em específico, contra algumas decisões do Daronco podem ser vistas de maneira conflituosa, para dizer o mínimo, tá? Eu vou deixar isso com eles, tá? Eu não gosto de falar de arbitragem. Eu não acho necessariamente que a arbitragem foi responsável pelo resultado propriamente dito, tampouco que ela tenha comprometido, tá, o jogo como um todo. Eu, sinceramente, Rafael, não acho isso. Então, qualquer fala minha, qualquer opinião minha nesse sentido, nesse âmbito, seria algo plenamente populista para surfar na onda de uma insatisfação, digamos assim, que você, torcedor, deve estar lá com o nosso queridíssimo bombado gaúcho, que, como sempre, horroroso, é um árbitro horroroso, faz uma arbitragem horrorosa, é um pavão, gosta de ficar se aparecendo. Tudo isso a gente já sabe, já veio no pacote Daronco. Antes do Daronco apitar um jogo, você já sabe que você vai ter ali naquele gaúcho marombado tatuado, você vai ter esse tipo de atitude. Você vai ter um cara que picota o jogo pra cacete, você vai ter um cara teatral, faz uma atuação teatral, parece um ator, né, ali dentro de campo, né? Então você já sabe que você vai encontrar tudo isso. É chover no molhado, é perder, vamos dizer assim, um pouco a lucidez que nos resta diante de um resultado adverso para gastar com um cara que você já sabe que é ruim, você já sabe que é uma merda, você já sabe que o cara tem aqueles vícios que a gente tanto critica da arbitragem brasileira. Tudo isso vai vir no pacote. Então resta a gente apenas ter a esperança de que isso não interfira no resultado final como um todo. Né? Porque é óbvio que aqui você inverte uma faltinha aqui, você amarela um jogador aqui, blá blá blá, você tá interferindo no placar, você não deixa de interferir no placar, tá certo? Mas é bem categórico, né, de que isso não foi o fundamental, de que isso não foi também a régua, né, a medição da régua para fazer o São Paulo sair derrotado lá do Mineirão. Né? Não foi isso, não foi culpa do Daronco. Foi uma série de motivos que, na minha avaliação, o São Paulo fez um ótimo jogo. São Paulo não vendeu barato a derrota, tá? Mesmo com o gol sofrido, uma infelicidade total, porque na cobrança da falta lá o Matheus Pereira ele chuta, né, na barreira, acerta na barreira e mata o Rafael. É uma bola desviada que entra no gol, com o goleiro batido, vendido no lance por conta do desvio. Goleiro esse que não vamos criticar também, porque o São Paulo sentiu o gol no segundo tempo. Né? O gol foi aos 18, São Paulo sente. São Paulo demora 10 minutos para voltar para o jogo. Nesses 10 minutos, o Cruzeiro teve duas excelentes chances, uma com o Gabigol, né? E o Rafael salvou as duas. Então, o Rafael também teve uma boa atuação. Eu acho que quem destoou um pouco hoje foi o menino Patrick. Como sempre, né? Como sempre vem acontecendo. O Patrick, para mim, ele dá sinais muito claros de que ele não tem qualidade suficiente para jogar num clube como o São Paulo Futebol Clube. Tá? Ele não tem a qualidade necessária, por mais que tenha 1,5 milhão de passagens por seleções de base, né? Falta, né? Falta, né? No profissional, falta. De novo sentiu o jogo, de novo, teve um lance que eu causei polêmica lá no X, lá, que na minha concepção foi falta. Você tem o direito de discordar. Só não me ofende. Não precisa de ofensa, tá? Deixa nos comentários aí, inclusive, qualquer fala minha aqui, ou o que você achou do jogo. A democracia, ela é linda, tá? Aliás, eu errei o nome do cara, é Matheus Pereira, o autor do gol, né? Já começamos bem, né? Mas pra minha opinião foi falta, ele deu um chilique ali, né? Enfim, quando depois do primeiro tempo realmente pesado por parte do Daronco, em que ele picotou o jogo, fez os jogadores sentirem. No segundo tempo a coisa estava calma, não tinha sentido aquilo, tomou um cartão amarelo de besteira.
tomou o cartão amarelo pela falta, tomou o cartão amarelo pela reclamação, né? Então, assim, que foi acentuada, foi fora do tom. Todas as bolas que passam pelo Patrick, ele erra. Ele não consegue desenvolver o jogo. A impressão que eu tenho é que o desenvolvimento dele pro adulto, pro profissional, não foi da forma como se esperava. É um jogador com uma série de deficiências. É um jogador que toda aquela previsão de que ele seria uma das grandes vendas do São Paulo, de que ele seria um dos garotos destaques ali, ela vai por água abaixo, né? Porque ele não rende. Ele é um lateral que não consegue entregar aquilo que o São Paulo precisa, aquilo que o Enzo Dias entrega, que o Wendel entrega. Então, não prevejo lá um futuro dos mais promissores para o nosso menino Patrick. Foi o ponto fundamental. Um ponto fundamental não, perdão, foi um ponto de discrepância, né, no time, né, que, repito, como todo jogou bem, né, só que faltou o básico, faltou matar o jogo, só pode ter que matar jogo. Mas, pô, Rafael, hoje não tinha centroavante, não interessa, a culpa não foi isso. Faltou um pouquinho mais de aperfeiçoamento na criação das jogadas, principalmente pelos lados do campo, né, como eu disse, Patrick errando pra caramba, e o Cédric não indo tanto a linha de fundo quanto o São Paulo precisava, porque o Cédric está acostumado a jogar com o Enzo Dias, está acostumado a jogar com o Wendel, então naturalmente ele fica mais atrás mesmo e dá o corredor para os colegas do outro lado do campo. Hoje com o Patrick parece que não houve essa conversa, né? Então o Cédric deixou de subir. O São Paulo faltou um pouco de criatividade para o São Paulo ali, né? Você teve um Rodriguinho jogando sozinho. O Rodriguinho foi um cara que jogou sozinho. O Rodriguinho foi um cara que dominou, ele colocou a bola debaixo do braço e distribuiu o jogo, dominou o São Paulo. Né? Dominou o São Paulo no sentido assim, dominou pelo São Paulo aquela faixa de campo. Né? Você teve uma dupla de ataque afiada, faltou um pouquinho sim de poder de decisão de jogo, de qualidade para definição, para efetivação das jogadas criadas. Faltou, é evidente que faltou. Né? Mas não foi uma tragédia anunciada, não. Ferreirinha foi muito bem, o Luciano foi muito bem. Né? Por isso que eu digo, é difícil a gente vir aqui e tecer críticas por conta de resultado. Né? De sermos resultadistas porque queríamos que o São Paulo saísse do Cruzeiro. Saísse do Cruzeiro, ó. Eu tô errando demais, né? Saísse de Belo Horizonte com pelo menos um ponto, né? Mas não é sempre que a coisa vai acontecer, não é sempre que a coisa vai fluir. O problema é assim, quando você vê falhas pontuais, individuais ou coletivas que possam interferir no resultado. Não foi o caso. Não foi o caso. Foi um lance de puro oportunismo do cara do Cruzeiro, do Matheus Pereira, não vou mais errar o nome, né, que a bola desvia na barreira e mata o goleiro. Porque o Rafael, quando foi exigido, apareceu bem. Então, de certa maneira, aquelas derrotas que times que estão numa sequência invicta há muito tempo, né, você acaba gerando duas situações. Ou você tem o cara que vai se sentir aliviado porque perdeu, né, um tormento a menos, vamos dizer assim. A invencibilidade é um tormento a menos. E aqui não é uma opinião pessoal, mas a gente vê muita gente comentar isso, psicólogos comentar isso, né? Ou você vai ter também aquele torcedor mais corneta que vai achar ruim, tinha que ficar invicto. O fato é que o São Paulo perde um jogo, depois de 8 rodadas, jogando bem, jogando futebol de alto nível. De novo, dominando as ações, né? Conseguindo fazer um Cruzeiro que, apesar dos seus bons valores, não conseguia nem sequer fazer transição de jogo. Né? Só que é aquilo que lá, precisa definir. Não dá para contar com a sorte. Não é sempre que você vai encontrar adversários, vamos dizer assim, que vão cansar fisicamente ou vão dar os espaços necessários para o São Paulo marcar os gols que precisa quando tiver uma vantagem mínima. Um exemplo, Fluminense. Né? Aquele jogo com o Fluminense. Um exemplo, Atlético Mineiro. Né? O Atlético Mineiro. Na semana passada. É assim. São Paulo abre o placar e não mata o jogo e vai chamando o adversário para cima, o adversário vai crescendo, o adversário vai aparecendo. Hoje foi muito categórico isso, com a diferença que o São Paulo não conseguiu fazer o gol. Mas não é terra arrasada. Né? São Paulo, de novo, vendeu caro o resultado.
até no final estava lutando, criando oportunidades. Eu acho que tem sim que fazer uma ponderação por conta do grande número de desfalques, né? O time só pode quase 10 desfalques, cara, por contusão, né? Então, tudo isso, claro, entra na balança. Entra numa balança, entra na contagem final para você fazer as ponderações necessárias. Né? O gosto fica amargo porque dá para ter saído com um ponto, óbvio que dava. Mas aquilo, você não vai ganhar todos os jogos. Você não vai. O importante talvez seja isso, você vender caro, você não ser passivo e aceitar com uma certa normalidade uma sequência ruim como acontecia na época do Zubeldia. Tá? Então o importante é isso. Né? Não é ter arrasado, não é o fim do mundo, tá? Então, vida que segue. Agora, a data FIFA, tempo mais do que suficiente para recuperar o jogador contundido, para recuperar o jogador desgastado, para aperfeiçoar o plano de jogo e quem sabe, com esse grande período de treinamento, o Crespo consiga implantar essa ideia de definir logo o jogo. Né? Até porque o que vale é dia 14, quando volta. Na verdade, o jogo não é dia 14 é o jogo contra o Botafogo, mas depois, sim, quartas de final de Libertadores. Aí o São Paulo tem que chegar afiado, o São Paulo não pode brincar com a sorte. Pra mim, isso. O campeonato de pontos corridos, você vai lá, um jogo em casa você mata, um jogo fora você perde, tá na equação. Na Libertadores não pode brincar com a sorte mais. Não pode acontecer o que aconteceu com o Atlético Nacional. Não pode acontecer o que aconteceu com o Atlético Paranaense. E é isso. Né? O que aconteceu hoje com o Cruzeiro. É um jogo que entra nessa conta de partidas em que o São Paulo tem um volume de jogo muito grande, em que o São Paulo tem um domínio das ações, mas não liquida a fatura. Não marca gol. E é isso. Não pode brincar com a sorte. Tá certo? Deixa nos comentários aí o que você achou, tá? De novo, desculpa a qualidade de Mega Drive aqui do vídeo, mas é pela agilidade, então a gente grava com o que tem, não dá pra perder muito tempo, tá? Até porque vai ter coletiva do Crespo, daqui a pouco aqui no canal mesmo. Se você tá vendo isso depois, no futuro, navegue aí, fica à vontade. Se inscreve, curte, deixa o like e faz pix, cara, ajuda aí. Meu aniversário dia 6 de setembro, hein? Acho que eu mereço esse presente de vocês, hein? Tchau, beijo do gordo. Prometo que os vídeos vão voltar. Semana passada foi um pouco complicado pra mim, tá? Com problema particular. Fui diagnosticado com uma doença que eu não quero falar qual é. Mas estamos colocando a cabeça no lugar aí, colocamos, descansamos, domingão. Agora eu vou respirar um pouquinho, vou ficar off a partir de segunda-feira. Vídeo novo todo dia. Agora sim, vamos ver se a gente cumpre essa promessa. Vocês merecem. Tchau!